Igrejas são como hospitais. Só os doentes vão. Repete comigo, ó. As igrejas são hospitais. E só os doentes vão. Olá, humanos. O tema de hoje é um pouco polêmico, porque fala aí de igreja, de fé, de religião, né? Mas é algo que a gente precisa conversar, é algo que nos últimos tempos tem crescido bastante. Eu não sei se você reparou, pelo menos na região onde eu morei boa parte da minha vida, as igrejas têm se multiplicado mais do que aquela epidemia do iogurte e das unidades do Subway. Antes da gente continuar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui o que você acha sobre isso. Eu tenho certeza que alguém aí vai discordar, então deixa aqui embaixo o que você pensa a respeito disso. Você concorda, discorda? Como é que é a sua experiência? Mas vamos lá. As igrejas são como hospitais. Só vão os doentes. Quem acredita em Deus sabe que Deus está em qualquer lugar. E as igrejas são apenas um CNPJ. Quem acredita em Deus sabe que Ele está em qualquer lugar. E que as igrejas são só um CNPJ. Por que eu falo isso? Cara, eu já fui, por muitos anos, membro de igreja, baterista, fui batizado. Quando me perguntam, eu fico até meio confuso assim, né? Quando me perguntam sobre religião, eu fico, o que eu respondo? Porque é o seguinte, eu já transitei assim, não sendo membro, mas acompanhando, vendo, tendo pessoas perto, de espírita, católico e evangélico. E na minha fase adolescente barra adulta foi toda em igreja evangélica, barra início, né, da fase adulta foi em igreja evangélica. E aí é o seguinte, tive várias experiências boas e ruins, mas chegou num momento que eu percebi assim, cara, eu não preciso estar aqui. Eu estou melhor fora, seguindo a minha vida, fazendo o que eu acho certo, sem pessoas que na maioria das vezes não tem moral alguma ditando regras, dizendo o que é certo e errado. Por exemplo, uma das últimas igrejas em que eu frequentei mesmo. Tempos depois, o pastor que criou caso comigo, só porque a gente queria montar um grupo para ensaiar com pessoas que eram de outras igrejas, porque na nossa não tinham uma quantidade grande de músicos. Esse pastor queria brigar comigo, ele achou ruim porque eu tirei uma semana para ir para a casa do meu pai viajar. Eu não podia viajar, eu tinha que estar na igreja todos os dias. E aí, por esses dois motivos, na casa dele, em uma conversa, o cara pegou e me mandou calar a boca. Eu não quero nem te ouvir. Na mesma hora, o meu pensamento, a minha vontade ali era falar, então vai tomar no seu... Mas eu pensei, eu tô na sua casa. Não falei, pensei, estou na sua casa. Não vou te desrespeitar. Eu apenas falei, beleza. Levantei e fui embora. Cheguei aí na igreja um tempo depois, o cara, que não sei o que, falando lá assim, jogando indireta. Infelizmente, a igreja é um espaço público e a gente não pode proibir ninguém de vir. E aí, cara, se eu fosse uma dessas pessoas doentes que precisasse de igreja, ia me acabar no mundo. Mas como eu disse, eu nunca precisei, sabe? Nunca precisei. Então, por isso eu nunca estive confortável ali. E por que só vão pessoas doentes? É o mesmo motivo do porquê as pessoas vão ao psicólogo, ao psiquiatra. Por quê? Porque elas sempre precisam de um tratamento mental barra espiritual. Espiritual e mental é a mesma coisa. Tudo passa por aqui, ó. 100% das coisas. Mas aí, ó, essas pessoas têm essa necessidade
de um acompanhamento, seja de uma outra pessoa que vai ficar ali o tempo inteiro aconselhando, falando, não, fulana, não desiste, não é assim, não é assim. São pessoas fracas mentalmente e dependentes mentalmente de outras pessoas que vão encorajar, motivar de forma constante. Ou seja, pessoas doentes mentalmente. E aí elas têm que ir na igreja uma vez por semana, ou todas as edições de culto, de reuniões da igreja, porque ela não consegue viver sem aquilo. Se ela não estiver ali, ela vai voltar a usar droga, vai voltar a se prostituir, vai voltar a dar a bunda. Então, assim, se você tem essa necessidade de ir à igreja, você sim está doente mentalmente. E você não consegue perceber que, se você quer conversar com Deus, independente da sua religião, em qualquer lugar você consegue. Feche seus olhos, se concentre, e é isso. Da sua forma, no seu espaço. Aí você vai à igreja e, de forma orquestrada, planejada e consciente, feita pelos pastores, ministros, eles vão tornar você cada vez mais dependente. E usar da Bíblia como forma de manipulação e indução para que você continue indo à igreja e dando seu dízimo, a sua oferta, comprando tijolinhos milagrosos, comprando terreno no céu com escritura e tudo, dando seu carro, cartão de crédito. Lembra daquele videozinho? Doou o cartão, mas não doou a senha. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar. Marcos Feliciano, muitos anos atrás. Mas aí, entra nessa forma de negócio, que é por isso que você, 2 ruas acima da sua casa, tem 3, 4 igrejas. Você dobra a esquina, tem mais 4. Aqui perto de casa, que são 3 bairros bem próximos, em uma avenida tem mais de 30 igrejas. Essa avenida, em torno de 4 quilômetros de uma ponta a outra, mais de 30 igrejas. 30! Ou seja, a população da região é mega doente. Mega doente. E a comunidade que orquestra todas essas unidades pode até ser que tenha uma boa vontade, sabe? Que seja algo genuíno. Mas como eu já participei, já estive lá dentro, eu afirmo com certeza que a maioria delas é apenas por dinheiro, por negócio. Por quê? Aonde deveriam ser usados, segundo a Bíblia, dízimos e ofertas? Para ajudar as outras pessoas que precisam, sabe? Então, você pode perceber que aquela igreja que dá cesta básica para uma família em situação de necessidade são aquelas igrejinhas pequenininhas que nunca crescem, que tem poucos membros, porque é genuíno, sabe? Agora aquelas igrejas maiores, como é que é o nome daquele pastor que estava com um relógio de centenas de milhares de dólares, com carrão, que vive lá nos Estados Unidos, entende? Tem vários outros, né? Eu nem vou citar o nome, mas para você que é do meio, você vai saber quem é, né? A própria igreja que ele coordenava aqui no Brasil, que tem diversas unidades, se eu não me engano, surgiu ali próximo a Pampulha, em BH. Todos os líderes ali desfilam com carrão, casão, viagens de luxo. E as pessoas que realmente precisam, continuam precisando. A Bíblia, não sei se você já assistiu o livro de Eli. Ali tem um desfecho genuíno, que o livro, o filme, né, passa ali inteiro no mundo pós-apocalíptico, em que as pessoas, a maioria delas, ficaram cegas ou levemente deficientes visualmente por conta da forma
em que o mundo chegou ao fim, né, através de explosões nucleares, explosões solares e tudo mais. Então muita gente ficou cega. A maioria dos cegos morreram e aqueles que enxergavam subjugavam os outros, né? E aí você tem esse personagem central interpretado pelo Denzel Washington, que ele tá numa caminhada. Eu mesmo só fui perceber que ele era cego depois que eu já tinha assistido o filme umas 3 vezes, né? Alerta de spoiler. No final fui descobrir que o cara era cego. E do meio pro final você vai descobrir que o livro que ele carrega, que ele ouvia na mente dele, continue em tal direção, era a Bíblia. E aí tinha um cara que ele estava atrás da Bíblia, o vilão, né, do filme, ele estava atrás da Bíblia, ele colocava ali as pessoas que enxergavam, que eram os subordinados dele, para caçar livros pelo país. Por quê? Porque quando o mundo acabou, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi pegar todas as Bíblias e queimarem. Por quê? Porque na cabeça delas, Deus não existe, Deus abandonou eles, então queimaram todas as Bíblias do mundo. E esse cara, por algum motivo, ele encontrou a única. E aí o enredo do filme vai passando e ele fala ao longo do filme que ele lê essa Bíblia todos os dias, sem falhar. O vilão descobre que está com ele, começa essa caçada e tal. Ele, mais uma aliada, consegue matar o vilão e ele continua a jornada dele. Ele tinha sido ferido. Ele, antes de morrer, chega em Alcatraz, que era um lugar ali, um refúgio, em que as pessoas montaram, né, uma biblioteca gigante com os livros achados. Eles redigiam aqueles que estavam danificados, mas no decorrer do caminho ele perdeu para o vilão, né, ele não matou o vilão, ele perdeu para o vilão a Bíblia, e ele seguiu. Quando chegou em Alcatraz, ele conversando lá com o cara disse, você poderia contar para mim? E ele disse cada palavra. E aí ele contou palavra por palavra da Bíblia do início ao fim, e o cara redigiu toda a Bíblia do rei James, e anexou ali a biblioteca. Ele faleceu. Em contrapartida, o vilão, lá no covil dele, pega a Bíblia. Por quê? Porque na cabeça dele, através da Bíblia, ele poderia controlar multidões, induzir as pessoas a fazer o que ele queria, e ele se tornaria um rei. E o que é verdade, a Bíblia é usada há séculos para controle de multidão, para induzir as pessoas a fazer o que esses líderes querem. Já teve caso de pastor brasileiro que usou a Bíblia para poder comer a esposa dos membros da igreja. E os tontos aceitaram, acreditando que aquilo que estava ali era real, segundo uma interpretação tendenciosa e proposital do pastor, que era tomai a mulher do próximo e não sei o quê. Aí depois isso virou matéria de jornal, o jornalista chegou para ele e falou, mas tem uma vírgula aqui. Não tinha nada a ver com aquilo que ele estava passando, sabe, para as pessoas, e era tendencioso e proposital. Além de ganhar dinheiro, ele ainda comia as esposas dos outros com permissão do marido, achando que era, a Bíblia, tá vendo o poder que a Bíblia tem? Do cara entregar a própria esposa para o pastor, achando que isso era real. Eu não digo para não acreditar na Bíblia, eu digo para não acreditar nas pessoas. Porque a Bíblia, ela abre margem para interpretação e de forma tendenciosa, né? Os pastores, ministros, eles fazem isso. Eles manipulam as pessoas, eles levam, né, as pessoas para o seu lado, por consequência vão fazer tudo aquilo que ele disser, porque vão achar que aquele é o caminho, a verdade e a vida. Um outro exemplo Outros exemplos do poder da Bíblia é o seguinte: guerras, as maiores guerras da história. Um outro exemplo de manipulação através da Bíblia são as guerras. A guerra dos cruzados, diversas guerras que aconteceram ao longo da história, todas foram embasadas através da religião, através da Bíblia. Pessoas eram queimadas, porque às vezes
tinham ali os seus rituais religiosos, mas eram queimadas por serem consideradas bruxas. Às vezes a mulher não era nem bruxa, ela era tipo uma espécie de curandeira, sabe? Produzia ali algumas receitas naturais. Ela era uma bruxa e era queimada viva, para servir de exemplo, para que todos aqueles que estavam ali aprendessem, olha, ou você acredita na Bíblia, ou você é nosso inimigo. Entende? Comenta aqui o que você acha a respeito disso. Você está doente? Você está precisando de um acompanhamento? É claro que todo mundo tem momentos difíceis na vida, mas se você está nessa fase de precisar da igreja, precisar de ajuda, procure, de verdade, procure. Só toma cuidado para que eles não entrem tanto na sua mente a ponto de extorquirem você, a ponto de estragarem a sua vida por outro lado, porque se você procura a igreja, você está doente, e você tem uma grande decepção, o que vai acontecer? Você vai ficar mais doente ainda. Então saiba tirar proveito para fortalecer a sua mente. Se você não conseguir fazer isso por conta própria, procure ajuda. Mas, ao primeiro sinal de que você está bem, sai fora. Cuidado para que eles não destruam a sua vida e para que eles não tomem todo o seu dinheiro, seus bens, em benefício deles, em nome da Bíblia, em nome da interpretação que eles fazem. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Agradeço de coração para você que assistiu o vídeo todo. Comenta aqui o que você acha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.